Thiago de Carvalhinho e Luiz de Moraes Souza. Vou fazer a leitura bíblica da sessão. Boa noite a todos. Vou ler o Salmo 108, versículos de 1 a 5. Com o coração firme, meu Deus, vou cantar um hino. Eis a minha glória. Acordai, harpa e cítara. Vou acordar a aurora. Dar-te graças entre os povos. Senhor, eu te cantarei entre as nações, pois tua fidelidade é maior que os céus. Tua verdade vai até as nuvens. Ó Deus, eleva-te sobre os céus e que a tua glória domine toda a terra, para que teus bens amados sejam libertados. Sobre a proteção de Deus e respeitadas as disposições legais e regimentais desta casa e havendo número legal de vereadores, declara aberta a 36ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura do município de Nova Cantu, Estado do Paraná. Passo a palavra à secretária para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata 035/2013. Aos 25 dias do mês de novembro de 2013, às 19h30, reuniram-se na sede da Câmara Municipal de Nova Cantu os vereadores e vereadoras Antônio Cosme Siqueira, Isael Machado de Oliveira, Josão dos Santos, Maricete Aparecida Braga, Osvaldo José Domingos, Salvador Braga, Turley Demário Cupé, Thiago de Carvalhinho e Wilson de Moraes Souza. Após a leitura bíblica feita pelo vereador Josão dos Santos, o senhor presidente iniciou a sessão com a seguinte pronúncia: sobre a proteção de Deus e respeitadas as disposições legais e regimentais desta casa e havendo número legal de vereadores, declara aberta a 35ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 12ª legislatura do município de Nova Cantu, Estado do Paraná. Na sequência, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ordem do dia, projeto de lei 416, 417 e 418 em primeira votação. Uso da tribuna pelo professor Valdair, representante da APT, Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Paraná, e uso da tribuna pelo prefeito municipal Ailton Antônio Aguiloni. Iniciando a ordem do dia, foi feita a leitura do projeto de lei 416/2013, que fixa os valores de terras para fins de cálculo de impostos de taxas municipais e da outra providência. Em seguida, o senhor presidente consultou os presidentes das comissões permanentes, os quais dispensaram o parecer. E em seguida, o senhor presidente deixou o projeto 416/2013 em discussão. Com a palavra, o vereador Osvaldo José Domingos cumprimentou a todos. Sou voto vencido, mas voto contra o projeto, pois os valores são abusivos para o nosso município. Com a palavra, a vereadora Turley Demário Cupé cumprimentou a todos, também se manifestou contra o projeto. Os vereadores Salvador Braga e Wilson de Moraes Souza manifestaram favoráveis ao projeto. Ninguém mais se manifestando, o senhor presidente deixou o projeto 416/2013 em votação, o qual foi aprovado pela maioria em primeira votação. Em seguida, foi feita a leitura do projeto 417/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar pessoal temporário especificamente para atendimento aos programas de combate e prevenção ao mosquito da dengue, convênio, vigia e da outras providências. Na sequência, o senhor presidente consultou os presidentes das comissões permanentes, os quais dispensaram o parecer. E em seguida, o senhor presidente deixou o projeto 417/2013 em discussão. Com a palavra, o vereador Josão dos Santos manifestou favorável ao projeto. E em seguida, o senhor presidente deixou o projeto em votação, o qual foi aprovado por unanimidade em primeira votação. Na sequência, é feita a leitura do projeto de lei 402/2013, que dispõe sobre a alteração do anexo 1A da Lei de Zoneamento do Uso e Ocupação do Solo Municipal de Nova Cantu. E na sequência, o senhor presidente consultou os presidentes das comissões permanentes referente ao projeto 418/2013, os quais dispensaram o parecer por escrito. E em seguida, o senhor presidente deixou o projeto em discussão e depois em votação, sendo aprovado
vereadores sobre o plano de carreira dos professores municipais de Nova Campos. E em seguida o senhor presidente deixou a palavra livre referente às palavras do professor. Com a palavra, o vereador Paulo José Luiz, que agradeceu o esclarecimento do professor, que por parte da Câmara creio que não há nenhum problema. Há anos essa casa modificou o plano de carreira para a regularização do magistério, mas não houve êxito. Pode ser que agora dê certo e acerte a situação do magistério e dos funcionários de modo geral. Gostaria também que fosse enviado um ofício ao Banco do Brasil solicitando extratos dos últimos 8 anos com entradas e saídas e quantas pessoas estão inscritas no fundo de previdência municipal. Com a palavra, a vereadora Silvia Maria do PEC, quero me solidarizar com a causa da categoria dos profissionais da educação, pois a luta e as reivindicações de vocês são mais que justas. Com a palavra, o vereador Salvador Braga, também sou solidário aos professores. Estamos prontos a votar a qualquer projeto que venha favorecer aos nossos professores. E quanto aos extratos, não há necessidade do presidente enviar o ofício. Entendo que o vereador é uma autoridade, ele mesmo pode pedir os extratos que o banco com certeza vai fornecer. Com a palavra, o vereador Israel Machado de Oliveira agradeceu aos professores pela luta e estou junto com vocês. Com a palavra, o vereador Duvaldo, que não precisa o presidente enviar um ofício ao banco. Se o vereador acha fácil, que ele apresente segunda-feira os extratos para nós e assim ficamos sabendo quanto foi arrecadado nos 2 mandatos anteriores. E com a palavra, o vereador Doutor Santos, que assim que os sindicatos, junto com os professores, chegarem a um acordo sobre os anos de carreira, essa casa com certeza estará votando e beneficiando os professores. Com a palavra, o vereador Wilson de Moraes Souza, a partir do executivo nos enviar o projeto, nós vamos votar com certeza em caráter de urgência. E na continuidade, o prefeito municipal, fazendo uso da palavra, cumprimentou a todos. Estou muito feliz por estar aqui hoje e ajudar a resolver o problema de vocês, professores, que sabe o quanto o prefeito tem feito pela classe. E convidou também a população para o baile dia 28 de novembro, em comemoração aos 50 anos do município. E também para o bingo do dia 1º de dezembro, às 3 horas da tarde, na praça. Falou também dos cursos e programas de inclusão digital no ano de 2013. E não havendo mais nada na ordem do dia, o senhor presidente deixou a palavra livre para outros assuntos. Com a palavra, o vereador Wilson de Moraes Souza, quanto ao projeto do plano de carreira dos professores, gostaria que fosse colocado junto ou fazer um projeto paralelo, para que as direções das escolas municipais sejam escolhidas pela APM. Com a palavra, o vereador Israel Machado de Oliveira pediu para enviar ofício ao chefe de transporte para nos dar esclarecimento dos gastos realizados com os ônibus. Também enviaram um ofício ao prefeito municipal para que nos esclareça sobre o caminhão que está sucateado na oficina do Nível Mar. E também que veja a possibilidade de arrumar a estrada que dá acesso à casa da professora Clotilde Notícia Ferreira. Ninguém mais se manifestando, o senhor presidente convocou os vereadores para a sessão extraordinária do dia 27 de novembro, às 19h30, na sede da Câmara Municipal, com assuntos em pauta: apresentação do decreto legislativo de concessão de títulos de cidadão honorário, projeto de lei 417-402/2013, em segunda votação. E nada mais a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Secretaria na via provincial e após vir aprovado será assinado. Deixe a discussão. Ninguém fazendo uso da palavra, coloca em votação. Quem estiver de acordo para descansar, quem não estiver, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, queria agradecer a presença dos vereadores e todos os visitantes. Hoje, na ordem do dia, temos a indicação 004/2013 do vereador Antônio Cláudio Siqueira. Projeto de lei 416/2013 em segunda votação. Leitura dos ofícios do vereador Salvador Braga referente ao Fundo Municipal. Uso da tribuna pelo prefeito municipal Ayrton Antônio de Nolim. Peço ao secretário que proceda a leitura da indicação 004/2013. Indicação 004/2013. Senhor presidente, o vereador signatário consciente nesta Casa Legislativa, pelo uso da atribuição que lhe confere o investimento interno, solicita ao Vossa Excelência que seja submetido à presente indicação para a percepção do plenário e aprovado que envie um ofício ao senhor Ayrton Antônio de Nolim, digníssimo prefeito municipal, indicando que o Poder Executivo viabilize limpeza nas ruas da cidade, principalmente na
com apoio do plenário dessa Câmara Municipal e, em especial, ao chefe do Poder Executivo, pelo que esclarece que as referidas ruas sejam limpas após o estiagem, pelo que pede que seja a presente indicação inserida na ordem do dia. Nova Cantu, Paraná, 2 de dezembro de 2013, Antônio Cosme Siqueira, vereador. A palavra está livre com o vereador referente à indicação. Senhor presidente, companheiros presentes, quero agradecer à população presente. Então, antes de até mesmo se eleger, fui cobrado. Coloca, se você se eleger, você entra com essa indicação. Porque no período de chuva, os caminhões trazem muito barro para a rua. Daí seca o barro e transforma tudo em poeira. Então, essa é a minha indicação contra os meus companheiros. Né? A palavra está livre com os vereadores referente à indicação. Presidente, vereadores, todos os quantos presentes. É justo, sim, a reivindicação do companheiro Antônio. Porque eu acho que, por exemplo, chove hoje, aí é verdade que os caminhões que vêm do sítio trazem muito barro para a avenida. E, na verdade, o nosso comércio ele se localiza mais na avenida principal. E eu acho que não pesa, por exemplo, o setor rodoviário, pegar um caminhão pipa, existe um caminhão pipa, né, cheio d'água, na parte da manhã, que no outro dia amanhece o tempo bom, por exemplo, e nós batemos água, quer dizer que já expôs todo aquele barro nas bocas de novo, que acontece que não vai dar poeira no comércio. Então tem meu apoio sim. Obrigado. A palavra continua livre, referente à indicação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, lideranças, população aqui presente, boa noite. Eu sou a favor da indicação, porque é bem difícil a nossa rua, a avenida principalmente, quando chove é barro, quando faz sol é poeira. Só que eu acho que é paliativa essa solução, não está lavando o asfalto, mais barro. Enquanto eu acho que seria a gente ter que atacar a causa, que seria o cascalhamento das nossas estradas rurais. Eu gostaria que enviasse um ofício ao senhor prefeito pedindo o quanto antes que começasse esse cascalhamento nas estradas rurais. A palavra continua livre referente à indicação. Sou a favor da vereador. Continua livre a palavra. Salvador. Também sou favorável no requerimento do vereador. Dael. Sou favorável também. Constância. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores vereadoras, população que está presente, uma boa noite. Quero deixar aqui, eu sou favorável a esse projeto do vereador de indicação. Com certeza aí os comerciantes vão ficar muito felizes se acontecer essa limpeza posteriormente à chuva, que evita muita poeira aí, e a cidade também vai ficar mais limpa, mais higienizada, com certeza muito bonita. A palavra continua livre referente à indicação. Ninguém podendo usar mais a palavra, coloca a indicação em votação. Quem estiver de acordo permanece sentado, se não estiver, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que proceda a leitura da súmula do projeto de lei 416/2013 em segunda votação. Projeto de lei 416/2013. Fixo os valores certos para fins de cálculo de impostos e taxas municipais e da outra providência. A Câmara Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, aprovou e eu, prefeito municipal, confiando a seguinte lei. Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as disposições da Lei Municipal nº 019 de 84 e demais dispositivos aplicáveis à espécie. Resolve. Artigo 1º. Fica fixado os valores de preços de terras por hectares para fins de cálculo de impostos e taxas municipais, de acordo com a tabela geral, Departamento de Economia Rural, órgão pertencente à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, SEAD, da seguinte forma. Parágrafo 1º. Valor R$ 100 por hectare. Mecanizada, R$ 25.289. Mecanizada, R$ 21.495. Não mecanizado, R$ 7.500. Inaproveitável,
R$ 3.750. Artigo 2º. Cálculos de terras mecanizadas, não mecanizáveis e inaproveitáveis serão considerados acervos de acordo com a declaração do imposto territorial rural e, ou caso necessário, órgão municipal, Secretaria Municipal de Agricultura. Artigo 3º. As alterações de valores de desempenho obedecerão os reajustes anuais considerados pela tabela geral. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, não revogando as disposições da Lei 018 de 84, gabinete do prefeito do município de Nova Campos, Estado do Paraná, em 31 de outubro de 2013. Ailton Antônio Aguinolim, prefeito municipal. Semana passada foi consultado o presidente das comissões, mas novamente foi consultado o presidente da comissão de finanças, orçamento e fiscalização financeira, Wilson de Moraes Souza. Já dispensei o parecer, continuo dispensando. Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Relação, Salvador Braga. Dispenso o parecer. Presidente da Comissão de Ordem e Serviços Públicos, João Santos do Céu. Dispenso o parecer. Dispensado o parecer, deixo a palavra livre referente ao projeto aos demais membros. Ninguém fazendo uso da palavra, coloco o projeto de lei 416/2013 em segunda votação. Quem estiver de acordo, permanece sentado. Quem não estiver, que manifesta. Aprovado pela maioria. Peço à secretária que proceda a leitura dos ofícios protocolados na casa do vereador Salvador Braga, referente ao fundo municipal. Nova Campos, Paraná, 26 de novembro de 2013. Senhora Presidente, vem por intermédio do presente solicitar de nova autoria que se desenhe encaminhar à Câmara Municipal de Nova Campos as seguintes informações acerca do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Nova Campos. Quem são os responsáveis pela administração do Instituto? Quem são os funcionários aposentados pelo Instituto? Como é feita a prestação de contas do Instituto? Se o Instituto possui saldo e cobra dos estados locais. Serve de vossa colaboração, desde já antecipo meus agradecimentos. Atenciosamente, Salvador Braga, vereador. Aí uma senhora, Vandila Rodrigues de Oliveira Mãe, diretor e presidente do Instituto de Previdência e Servidores Públicos de Nova Campos, Paraná. Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Nova Campos. Ofício 011/2013, Nova Campos, Paraná, 28 de novembro de 2013. Prezado vereador, em atenção à vossa solicitação, segue anexo as informações e documentos relativos ao Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Nova Campos. Na oportunidade, comunico ao nobre vereador e demais autoridades da Casa de Lei que, a partir do dia 30 do presente, por motivos pessoais, estou me licenciando das minhas funções junto ao município de Nova Campos e, consequentemente, dessa autarca. Sem mais, foi a oportunidade para renovar protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Vandila Rodrigues de Oliveira Manco, diretor e presidente. Ao senhor Salvador Braga, vereador. Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Nova Campos. Instituto pela Lei Municipal, número 084/2001, com efeito a partir de janeiro de 2002 e reorganizado pela Lei Municipal número 137/2005. Primeiro, o Instituto possui uma estrutura técnica administrativa composta por 27 servidores efetivos, distribuídos entre conselhos de administração, diretoria executiva e conselho fiscal, os quais foram indicados pelos próprios servidores, conforme o decreto número 920/2013, em anexo. Segundo, em 2012 foi constituído o Comitê de Investimentos para assessoramento na formulação e acompanhamento dos investimentos do Instituto através do decreto número 834/2012, que atualmente é composto por 5 membros, conforme cópia anexo. Esse comitê autoriza aplicações e resgates do Instituto. Terceiro, servidores inativos e pensionistas são pagos pelo Instituto. Total de 16 aposentados até novembro de 2013. O nome, o início e o motivo. Adair de Fátima Galindo, 1/5/2013, aposentadoria por tempo de contribuição. Amélia Lopes Ferreira, 1/3/2005, aposentadoria por invalidez. Antônio de Lima, 1/2/2012, aposentadoria por idade. Aparecida Carvalho, 1/3/2008, aposentadoria por idade. Áurea Alves Calete, 1/5/2013, aposentadoria por tempo de contribuição.
Clodoveu Lima Araújo, 1/4/2005, aposentadoria por tempo de contribuição. Eliette Catarina da Silva, 1/7/2013, aposentadoria por tempo de contribuição. Francisco Jordão de Oliveira, 1/4/2005, aposentadoria por invalidez. Henrique Aparecido de Lima, 1/3/2005, aposentadoria por invalidez. Irene Rodrigues de Godoy, 13/8/2013, aposentadoria por tempo de contribuição. Maria Cícera dos Santos, 13/8/2013, aposentadoria por tempo de contribuição. Maria Luísa Mendes, 1/7/2013, aposentadoria por tempo de contribuição. Metódio de Dioba, 1/3/2005, aposentadoria por invalidez. Odete Ferreira da Silva, 1/3/2005, aposentadoria por invalidez. Sônia Aparecida Maciel Santos, 1/2/2008, aposentadoria por invalidez. Zelanda Coelho de Andrade, 1/2/2012, aposentadoria por idade. Total de 6 pensionistas até novembro de 2013. Alentino Mendes Saibert, 1/12/2005, pensão por morte da mãe Célia Mendes Saibert. Jomé Ribeiro de Faria, 10/3/2009, pensão por morte esposo Jair Ferreira Faria. Lauro Saibert, 1/12/2005, pensão morte esposa Célia Mendes Saibert. Lucas Mendes Saibert, 1/12/2005, pensão por morte da mãe Célia Mendes Saibert. Nair Nélia Soares Dias, 24/8/2011, pensão morte esposo José Dias. Oswaldo Moreira, 21/11/2012, pensão morte esposa Sofia Triste Moreira. Desde a reorganização do Instituto em 2005, todos os servidores em auxílio doença, salário, maternidade recebem através do Instituto. Prestação de conta. O Instituto presta conta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, mensalmente e através do SIM-AM e PCA anualmente. Todas as motivações financeiras, movimentações financeiras, repasses, receitas, despesas, saldos, atos e legislação do Instituto são informados ao MPAS, Ministério da Previdência Social, visando a emissão de CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária ao município. Devolução do patrimônio anual, o saldo e o valor. Em 31/12/2012, o saldo era de R$ 73.811,36. Em 31/12/2013, R$ 255.677, 2002 e 2003, desculpa. R$ 255.677,03. Em 31/12/2004, R$ 471.102,16. Em 30/12/2005, R$ 737.679,13. 29/12/2006, R$ 974.974,78. Em 31/12/2007, R$ 1.377.125,99. 31/12/2008, R$ 1.774.423,59. 31/12/2009, R$ 2.428.033,54. 31/12/2010, R$ 3.510.042,54. 30/12/2011, R$ 4.670.315,75. 31/12/2012, R$ 6.776.749,78. E 31/10/2013, R$ 7.224.358,55. Esse valor líquido, 31/10, a Vandira falou que é por causa que ela tirou antes. Então, no mês de novembro não está contabilizado, porque ela foi tirado agora, no começo de dezembro, conforme os tratos bancários em anexo. O decreto número 920/2013. Suma. O prefeito municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que o cargo lhe concede, resolve. Artigo 1º. Designar os servidores abaixo para comporem os respectivos órgãos técnico-administrativos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Nova Cantu, PREV. Conselho de Administração. Membros efetivos: Josimara Aparecida Flora,
Eliette Catarina da Silva, Isabel Cristina Martinelli, Davi Anastácio de Souza, Lucinda Aparecida Santana. Os suplentes: Marlene da Cruz Shelley, Andréa Cristina Carvalho, Claudete Aparecida de Souza, Éder Gonçalves dos Santos, José Rossier, José Aparecido Guimarães e Joane Maria Pontoni. A diretoria executiva: Mandira Rodrigues Oliveira, diretor-presidente; Aparecida Batista dos Santos, diretor de Previdência e Atuário; Edileia Mari Eufrates, diretora de Administrativo Financeiro. Conselho Fiscal: membros efetivos: Donizete Viane dos Santos, Antônio Leonel da Silva, Lislaine Chombo Pinoblaus, Vitória Cordeiro, Jean Carlos da Silva. Suplentes: João Batista do Lago, Jonas Ribeiro da Costa, Darli Procópio da Silva, Mariane Rebeque Cristo, Giane Petrovski Ribas. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor a partir desta data. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, em 11 de março de 2013. A resolução número 001/2013. Tendo em vista a Assembleia Geral realizada em 7 de março de 2013, em atendimento ao decreto 834/2012, de 25 de agosto de 2012, do município de Nova Cantu, Estado do Paraná, resolve: artigo 1º. Nomear as pessoas abaixo elencadas para compor o Comitê de Investimento e Rendimentos Próprios do Presidente Oficial do município de Nova Cantu: Eliette Catarina da Silva, membro do Conselho de Administração; Marlene da Cruz Shelley, membro do Conselho de Administração; Donizete Viane dos Santos, membro do Conselho Fiscal; Vandira Rodrigues de Oliveira, diretora-presidente; Edileia Mário Eufrates Silva, diretor financeiro. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. Nova Cantu, Paraná, em 7 de março de 2013, Vandira Rodrigues de Oliveira Mãe, diretora-presidente. E ela informou também que elas ligando eles entraram no consenso e a nova presidente é a Lucimara Maria de Lima. Vereador, agora tem o extrato, vocês estão fazendo a leitura, a necessidade, não? Fazendo a leitura, fala ali o vereador que fez os ofícios. Senhor presidente Tiago, nobres colegas vereadores e vereadoras, visitantes aqui presentes, agradecer a presença dos ex-vice-prefeitos, o senhor Ademir, o senhor Reni. Senhor presidente, eu encaminhei esse ofício por receber muitas ligações essa semana, através das reuniões ser gravadas, até e-mail de outros estados, pessoal preocupado com esse fundo de participação dos funcionários. Eu providenciei a documentação aonde ele está na casa. Portanto, esse dinheiro sumiu, o que aconteceu? O fundo desapareceu. Desde a semana atrasada eu recebo ligações para verificar isso, me dando para ver que a documentação está em dias, aonde que o fundo em 2002 estava lá em 250 mil e hoje se encontra 7 milhões de reais. Esse fundo está depositado com muita responsabilidade. Perguntava para mim nas ligações se tinha aposentado. E eu falava que sim, que tinha aposentado. Portanto, está a lista aí dos aposentados. O extrato bancário está à disposição de todos os vereadores. Vai ficar com a secretária para fornecer para o vereador. Eu não tenho que criticar ninguém. As pessoas que estavam preocupadas com o fundo, porque realmente eu deve ter passado algumas informações erradas e a pessoa aí não sabe o que está acontecendo. Portanto, fica aí o esclarecimento e espero que da agora em diante, não vou dizer mensal, mas anual, eu mesmo vou providenciar a documentação e as coisas se encontram exatas. Nada some, pessoal. Não some. Se sumir, apareceu em algum lugar. Eu acho que é o trabalho do vereador e fiscal, é fiscalizar, e se um dia eu souber realmente que sumiu, é o primeiro a montar uma CPI, montar
a auditoria para saber aonde parou. Portanto, fica aqui à disposição, a documentação para qualquer vereador que querer ter acesso à documentação. Difícil de pegar os extratos? Não foi. Não sofri nem um pouquinho. Portanto, se encontra aí a documentação na casa. Obrigado. Presidente, vereadores, o público presente. Me estranhou, vereador, que não precisava lá, chegar lá e pegava, precisou fazer o ofício depois da sessão, no outro dia. Mas o importante é que ver espuma é assim, quando a água bate na bunda, eles aprendem a nadar e correm lá e dá jeito. Entendeu? Aí vieram até depois da sessão, mandaram o ofício e veio, por quê? Pô, vamos aí, pressionando, as coisas acontecendo, aí são o extrato que não dá. Mas não pedisse não para ver se vinha extrato, porque quantas vezes a Câmara já votou e não veio. Agora fica o povão lá em cima, pressionando, manifesto, o que vamos buscar. Fechou a sessão que não precisava nem de aprovar o ofício, foram lá no outro dia mandar o ofício e veio. O importante é que veio. O importante é que o povo está sabendo das coisas. E esses aposentados, você viu, observou, que a maioria de 2005, estão falando de agora. Lá, claro que é da minha gestão, não sei quantos companheiros que a gente lutou e aposentou. Mas então, o importante é que está aí, eu gostaria de solicitar ao presidente uma cópia por escrito para mim analisar isso aí e passar para a assessoria jurídica para mim ver a veracidade dessa documentação. O importante é isso aí. Está vendo, nem que seja na prensa, espremer o terno aqui, as coisas acontecem. Isso não é aquilo do braço cruzado, vai vir lá de onde? Não importa se veio no outro dia, se aprovou lá e o vereador sozinho no fundo do gabinete, se apavorou e mandou lá. O importante é que ver. Resolveu o problema. Vamos distribuir copo povo. Há anos a população, os servidores querem saber onde está o seu dinheiro, quer acompanhar os extratos, quanto que arrecadou, onde é que está. Então, tá? Aparentemente, né? Não vou dizer nada, eu vou analisar e vamos comparar com a documentação que a gente tem para ver se é isso. A nossa lista referente ao ofício do fundo. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar aqui o vereador Salvador, como o novo vereador Duvaldo disse, que há anos a população tem sede de conhecimento. E o senhor vereador, parabéns pela humildade também, parabéns por ter ido buscar e corrido atrás. Eu acho que é isso que a população precisa, de alguém que realmente se importa, que tira um dia, dois do trabalho, para se dedicar a correr atrás e trazer o interesse de todos. O senhor tem meus parabéns e o meu respeito. Presidente, vereadores, eu quero parabenizar o Salvador e dizer para ele o seguinte: na verdade, a Câmara, ela está aqui para fiscalizar. Eu, na verdade, eu já sabia, no ano de 2012, eu era vereador nessa época, né? Foi, inclusive, Vossa Excelência também, a qual nós recebemos um extrato, né, de 6 milhões e pouco, que era o fundo que tinha depositado nessa conta. Hoje, você podia só confirmar para mim o último número aqui, 7 milhões e pouco? 7 milhões e 200 e pouco. Então tá. Então hoje já está em 7 milhões. Então parabéns ao Salvador. E eu tenho certeza que é o seguinte: esse fundo, na verdade, ele só vai crescer. Agora, toda a vida eu lutei e continuo lutando, dizendo o seguinte: que bom seria se nós conseguíssemos transferir para o INSS. Essa é a minha versão aqui dentro e eu gostaria que isso acontecesse. Mas as coisas estão caminhando tudo certo. Obrigado. Eu gostaria que você enviar um ofício ao Banco do Brasil, ao gerente do Banco do Brasil, que eu quero um extrato de um Banco do Brasil carimbado e assinado embaixo. Certo? Gostaria a partir de amanhã só providenciar para que não há máxima urgência um extrato bancário assinado pela gerência do banco. Obrigado. Vai ter que a vereadora falar a questão disso, por favor, Gabriel. Senhor presidente, só queria explicar algumas coisas, que esse fundo de participação não é de status de prefeito, é ter uma diretoria, ter uma comissão, onde tem lá o seu presidente, vice-presidente, tesoureiro. O senhor vereador, do INSS, transferir para o INSS,
a informação que eu tenho, o INSS não se interessa pegar o fundo que já está pronto, mas tem interesse de pegar a arrecadação que venha seguinte. Então, eu também torço por isso, que o INSS toma conta desse fundo. O dia que acabar os 7 bilhões, talvez o restante que eu vou arrecadando, o INSS tem interesse de administrar. Só isso aí. Obrigado. Vereador Eduvaldo, comunicar que o extrato da gerência do Banco do Brasil já se encontra em mão, vai ser tirado uma cópia para Vossa Excelência, tá? A palavra continua livre referente ao... A respeito do fundo, presidente, é claro que o INSS não vai querer pegar o fundo de previdência, se vai querer 8%, se recolhe sobre 11%, mas a hora que chegar o prefeito lá e querer negociar com a Previdência e recolher os 11%, ainda que deposita os 8% que tem, e parcela tem 20 anos os outros restantes para completar os 11%, é só questão de querer. Aí vai ter garantia do governo federal e a população de que precisar machucar, vai lá, recebe, precisar ter de serviço, aposenta, precisar por idade, vai lá e aposenta. É fácil de resolver. Só o problema é repassar os 11% da Previdência. Obrigado. Complementando, senhor presidente. Na verdade, o nosso município já se encontra com parcelamento junto ao INSS, que são dos mandatos, desde o primeiro mandato lá anteriores, que não foi regularizada a situação do INSS e que foi parcelado em 30 anos. E o município vem pagando certinho isso aí. Então, eu não vejo por onde. Eu acredito que é o seguinte, se houver sim uma conversa com o superintendente do INSS, eu tenho certeza que vão parcelar e vão acertar a situação. Mas o importante é estar discutindo o seguinte, a respeito do fundo. E o fundo, pelo que consta nos laudos, nos recibos, está tudo ok. Obrigado. A palavra está livre referente ao fundo. Quem está dando uso da palavra, queria cumprimentar, parabenizar o vereador Salvador pela atitude de ter corrido para nos informar referente a esses sindicatos bancários e que aparentemente parece estar tudo legal. E vamos concluir, realmente só faltou mais uns 2 ofícios assinados pelo Banco do Brasil. Tem ali o último, né? Mas confirmar a veracidade do restante, mas está de parabéns, vereador, aí, por ter conseguido esses estados aí. Seria agora o uso da tribuna pelo prefeito municipal? Pode falar, vereador. Não me permite a palavra antes de encerrar a ordem do dia? Oi? Me permite a palavra antes de encerrar a ordem do dia? Presidente, não vai ficar bravo não, ninguém. Se eu ficar bravo, eu vou perguntar. O que aconteceu com as contas da SFP? Por que não coloca a pauta que eles só já deu parecer? A comissão preparou o parecer, mas não está na ordem do dia. Aí no jurídico nosso está para emitir o parecer. A comissão deu parecer, mas no jurídico não. Eu gostaria, presidente, de solicitar a Vossa Excelência uma cópia desse processo para que a gente tome a devida providência, senão vai passar o ano e pode complicar a situação. Sim, pode não é grave. Então eu gostaria de o senhor enviar para mim uma cópia do inteiro teor dessa documentação, que não tem mais nada que votar. 8 horas da noite. Está na casa, já foi protocolado, inclusive eu gostaria de uma cópia da ata, quando foi protocolado que encaminhou para a comissão. Apesar que tem um prazo, só que nós estamos na reta final e está findando o ano, e isso aí não é bom passar o ano sem votar, independente de que seja a votação. Só complementar, vereador, que o vereador Wilson concluiu os trabalhos, mas não protocolou comigo. Né, vereador? O presidente, na verdade, eu fiz o parecer, junto com a companheira Marisela, junto com o companheiro Toninho, e protocolei com a secretária. Só que veja bem, o que eu pedi no meu parecer, para que o jurídico também faça o parecer dele e anexa junto. Então aí cabe o senhor se coloca na ordem do dia ou não coloca. Agora, o que eu disse quanto ao processo, eu disse em sessões anteriores, inclusive consta em ata, que está lavrado em ata, eu disse o seguinte: vereadores, se encontra na casa a prestação de conta referente ao exercício de 2011 e está à disposição de todos os senhores vereadores. Não foi isso que eu disse no plenário? Então se encontra na casa, eu faço questão que todos analisem. Obrigado. Eu gostaria que o senhor enviasse um ofício ao Ministério Público informando quando chegou a prestação de conta da prefeita na casa, quando foi dado o protocolo.
Vai ser enviado. Inclusive o protocolo que o senhor tem da comissão, a data que foi enviada a ele. O senhor envia para mim, a máxima urgência no Ministério Público amanhã, pode ser com um SEDEX com F. Obrigado. Vai ser enviado. Como não posso mais na hora do dia, seria o uso da tribuna pelo prefeito municipal, o Ayrton Antônio Colin, e ele teve que sair por motivo de doença. Na verdade, não dele, mas teve que atender uma outra situação. Eu vou fazer o convite que ele viria fazer aos vereadores para quarta-feira, uma viagem para Brasília, com audiência com o vice-presidente da República, Michel Temer, às 14 horas. Então fica o convite a todos os vereadores que ele viria estender, né, e ele teve que se ausentar. Então deixa o convite aí para os vereadores que quiserem ir. Amanhã à noite vai ser a saída para essa audiência lá em Brasília. Como não tem mais nada na hora do dia, deixa a palavra aí para outros assuntos. Senhor Presidente, peço permissão de manifestar sentado. Gostaria de mandasse um ofício agradecendo ao Executivo Municipal pelo empenho de ter iniciado as obras de educação nas ruas da localidade da Vila Rica, podendo assim dar mais qualidade de vida e dignidade àqueles moradores. Aproveito também para que envie um ofício solicitando que o mesmo seja feito na localidade de Vila Rural, nas vias ainda não pavimentadas, e demais ruas do município que não se encontram em boas condições. Então, gostaria que fizesse para que no final do ano aí todos os moradores pudessem receber seus familiares com uma rua arrumadinha, bonitinha. Obrigado. O ofício será enviado. Salvador Braga. Senhor presidente, vereadores e vereadoras. Senhor presidente, eu queria esclarecer, segunda-feira passada, onde a nossa casa estava cheia, um assunto muito importante, que é o professor, e essa semana realmente foi a semana das ligações. Algumas pessoas me ligando, perguntando se a gente ia apoiar o plano do professor ou não. Eu já tinha dado a minha palavra no plenário que eu iria apoiar sim. 90 dias atrás tivemos uma reunião junto com o professor e nem todos os vereadores estavam. Não disse que esse vereador também não está apoiando o plano do professor. Teve um manifesto, onde que eu não estive presente porque eu estava viajando e também não fui convidado e nem sabia também. Eu só queria deixar mais uma vez registrado que eu estou junto, eu apoio sim o plano dos professores. Lá atrás, 90 dias, eu falava, nós apoiamos, mas depende do executivo. E está aí a prova para vocês verem que está dependendo realmente do executivo. Gostaria que tivesse aqui, segunda-feira, esse projeto para nós aprovar. Jamais vai ter vereador aqui que vai ser contra o professor. O professor é o segundo pai dos nossos filhos. Portanto, pessoal, estamos aqui para apoiar sim o plano de carreira dos professores. Obrigado. A palavra está ali para outros assuntos. Ninguém mais falando da palavra. Queria ressaltar ao vereador Paulo que assim que o jurídico passar o parecer referente às contas tanto da ex-prefeita Elza como do ex-prefeito Ayrton, que vai ser posto na hora do dia. E aquele que caber votar a favor ou contra, independente. Só ressaltar ao vereador que eu não tenho conta para ser votado e nem estou segurando. Que na hora que chegar as contas aqui, vai ser votado, tá bom? Mas não é sua não, Guilherme. Eu sei que você não tem, mas aqui não pode passar o ano sem julgar essas coisas. Independente do que você falou que vota. Nós queremos fazer o nosso trabalho. Então amanhã eu tenho que ir ao Ministério Público às 2 da tarde. Eu gostaria de levar para ele, para que ele tenha conhecimento que está protocolado na casa e está com a comissão. Vai ser enviado a Vossa Excelência. Como não posso mais